Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h42, hoje é segunda-feira, hoje é dia do quadro Mexa-se com Saúde, com o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular. Dr. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia Márcio, Ellen, Ju, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos discutir saúde e exercício físico. É isso mesmo. E a sarcopenia, né? Muita gente envelhecendo e, de repente, a sarcopenia faz parte do dia a dia do envelhecimento. É verdade. Então, vamos primeiro definir, né, para todos os nossos ouvintes, o que é sarcopenia, né? Uhum. Então, sarcopenia, tido como uma perda de massa muscular, tá? Perda da massa livre de gordura do nosso músculo, particularmente do nosso músculo, a gente chama de apendicular, né? Os músculos dos membros, os músculos estruturais, os músculos esqueléticos, né? Na verdade, não é só perda quantitativa, tá? A gente considera a sarcopenia uma perda em número, né? Em quantidade, em proporção, mas também em funcionalidade, tá? Quer dizer, é uma perda da qualidade da musculatura, da quantidade da musculatura, né? E da ação dessa musculatura. E isso reflete, obviamente, em comprometimentos clássicos para as atividades de vida diária, né? Por exemplo, carregar qualquer peso, né? Sentar e levantar, autonomia para as atividades de vida diária. Isso compromete muito a qualidade de vida no envelhecimento, né? Que gera a dependência. A gente percebe que muitos acidentes domésticos acabam acontecendo com o passar do tempo, na idade chegando das pessoas, né? Inclusive quedas, fratura de fêmur e Perfeito. tudo mais, né? Agora, Perfeito. como minimizar ou como passar por esse período ou chegar nesse período com menos incidência da sarcopenia, doutor? Tá, então vamos tocar antes de dar essa resposta numa coisa extremamente importante que você citou. Por exemplo, a fratura de fêmur, nessas quedas e tal, né? Isso tem muito a ver com essa ação muscular deficiente. E hoje a gente coloca essa doença músculo-osteometabólica num pacote só. A gente chama isso de osteosarcopenia. Tá? Então é muito falado da fratura de fêmur relacionada à osteoporose, osteopenia, também do envelhecimento, particularmente do envelhecimento feminino, né? Mas na verdade o pacote é todo junto, né? Então a ação muscular sobre o osso induz um processo que a gente chama de mineralização do osso, ou seja, impregna o cálcio no osso. Se eu não tenho essa ação muscular, também fica prejudicado esse processo, né? Então o combo é esse mesmo, é o combo da queda, o combo da disfuncionalidade, o combo da fragilidade do osso, e isso faz um envelhecimento frágil, tá? Isso a gente só falou, por exemplo, desse lado mais, digamos assim, mais estrutural, né? Mais o ficar em pé, mais autonomia para as atividades diárias. Eu já devo ter citado isso aqui em algum momento, mas a gente vive um momento da medicina que a gente está tirando o centro da questão cardiovascular. Vejam de quantas abordagens que a gente fez aqui em relação ao esporte, a gente falou de coração, né? Uhum. Dos benefícios para a saúde cardiovascular, eventualmente dos riscos cardiovasculares de um excesso de exercício físico, porque geralmente isso, a correlação direta é essa, a bomba é o que vai me fazer viver. Entendi. Hoje a gente está saindo dessa ideia cardiocêntrica de saúde e a gente está lidando mais com uma ideia miocêntrica de saúde, né? E aí já vou começar a responder a sua pergunta. Então, centrado a saúde e a redução das doenças crônicas, da morbimortalidade, de acordo com a quantidade e funcionalidade da massa muscular. Tá? Então, a gente sabe hoje que o exercício físico, induzindo essa qualidade de musculatura e minimizando essa perda de musculatura, já dando a sua resposta, ele gera uma produção de algumas substâncias. Então, ele tem um efeito endócrino, essas substâncias agem às distâncias em múltiplos órgãos e sistemas, que a gente chama de miocinas, né? Ou exercinas. Então são substâncias produzidas pela contração muscular que modulam processos inflamatórios, que regulam processos de saúde, processos metabólicos, controlam a glicemia, controlam a pressão arterial, tem efeito meio que, digamos assim, de evitar a progressão de doença neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, né? Modulação da inflamação relacionada ao câncer, né? Então, o exercício físico é o meio de gerar um envelhecimento saudável, tá? Obviamente,
todas as vezes que a gente falou de exercício físico, a gente falou de qualidade alimentar também, né? Então, uma coisa que a gente sabe que regula essa produção de massa muscular é a oferta de proteína na dieta, né? E hoje, num país como o nosso, que tem alguns problemas sociais grandes e com o preço da proteína animal na casa do chapéu, né? Então, o ovo, que era o recurso mais, digamos assim, mais democrático, já está um absurdo, então está cada vez mais difícil, né? Ovo, insumo aumenta, então a carne de porco tá cara, a carne de vaca tá cara, a carne de frango tá cara, o ovo tá caro, então a proteína animal tende a ser rarefeita. E em populações de maior vulnerabilidade social, o que acontece é a ideia dessa retomada, que era uma preocupação muito grande na infância. Não sei se vocês lembram lá tempo atrás, né? As preocupações em tratar a desnutrição proteico-energética na infância no Nordeste, né? Verdade. Então eram aquelas crianças que eram barrigudinhas, gordinhas, mas não tinham músculo nenhum. Porque era uma dieta basicamente de farinha, de carboidrato. E a tendência hoje é acontecer isso, né? Nas populações de vulnerabilidade social. O cara come arroz com macarrão. Não tem fonte proteica nenhuma. Uma outra questão relacionada própria ao envelhecimento, o envelhecimento não saudável, né? O envelhecimento, como eu vou dizer assim, enfim, que gera essa possibilidade de maior de sarcopenia, de fragilidade, né? Do idoso frágil. Pouca gente considera isso também, mas cai muito com o envelhecimento a qualidade mastigatória. Então, quem que faz profilaxia dentária? Verdade, né? Verdade. Que tem condição de um implante dentário e tal, que ainda é algo pouco acessível. Então, lá, beleza, a dentadura o cara consegue pelo SUS. Mas a dentadura não garante qualidade mastigatória. Ela mobiliza, machuca a gengiva, ou mesmo o cara que não tem dentição. E aí, como comer proteína animal sem dentição? Né? Então, verdade. Também fica uma dieta preferencial de carboidrato. Então, o combo, eliminação ou minimização da proteína de origem animal na dieta, por recursos financeiros, por qualidade mastigatória e tal, associada às questões de sedentarismo ou insuficiência de exercício físico, que não gera essa contração muscular e a produção dessas exercinas, né, miocinas. Ainda associado a fatores próprios do envelhecimento, como, por exemplo, algumas quedas de alguns hormônios que têm essa ideia de anabolismo, de gerar, né, ganho de massa muscular, queda fisiológica desses hormônios, isso compromete muito a qualidade do envelhecimento e gera doença crônica. E além do envelhecimento, tem outros fatores que levam à sarcopenia? De uma maneira geral, as doenças crônicas levam a um grau de sarcopenia, né, quando descompensadas. Então, o não aproveitamento dos nutrientes pela musculatura pode acabar perdendo massa muscular, né? Tirando a situação do envelhecimento, vamos colocar assim, condições graves gastrointestinais podem gerar uma espécie de uma sarcopenia até na infância, por exemplo. Tá? A gente tem pacientes bem críticos, assim, que são aqueles pacientes, por exemplo, que tiveram que fazer alguma cirurgia muito agressiva no intestino. Tiraram boa parte do intestino fino, né? Do intestino delgado, por exemplo, que absorve boa parte dos nossos nutrientes. Que é uma situação que a gente chama de síndrome do intestino curto. Né? Então a pessoa não absorve quase nada, o que ela come vai embora nas fezes, né? E ela fica nessa situação. Não adianta ofertar só a proteína, ela não consegue digerir, não consegue absorver, e ela tende a ter uma perda de massa muscular. Né? As doenças que a gente considera altamente catabólicas, elas podem levar a um quadro também de perda de massa muscular exuberante, chegando à sarcopenia. Por exemplo, hoje é muito difícil acontecer isso na AIDS, mas era uma das evoluções da AIDS, né? Mas doença oncológica, câncer, né? Doenças que perdem a contração muscular, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, né? A esclerose múltipla, todas essas situações neurais, né? Que não tem um estímulo neural na ação muscular, gera uma perda de massa muscular. E o tipo de exercício recomendado para combater a sarcopenia é a musculação. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? A primeira situação o melhor exercício é o que a pessoa se dispõe a fazer. Né? O grande, é o que eu falo assim, se a gente for ranquear o que seria a pior doença que existe, a pior doença que existe é o sedentarismo. O sedentarismo leva todo o resto da desgraçaiada toda, né?
Então, a primeira coisa é manter-se em exercício, tá? Agora, se a gente for pensar em um modelo de exercício que é mais eficiente para sinalizar para ganho de massa muscular, sim, seria a musculação, tá? A musculação, em termos de aptidão muscular, né, ela é mais eficiente em produzir músculo ou ter um efeito anticatabólico, tá? Então, ela tem que incluir um programa de exercícios físicos nessa ponderação, né? Principalmente em quem é vulnerável à evolução para perda de massa muscular. Então, tem que ter a musculação no processo de manutenção da saúde. Ela pode não necessariamente predominar, tá? A divisão semanal, por exemplo. A pessoa pode fazer caminhadas mais vigorosas, corridas, sei lá, alguns dias da semana, mas 2 a 3 dias por semana teria que ser dedicado à musculação para ter esse efeito mais direto sobre a musculatura. Isso é de fundamental importância. Existe uma notícia boa para o pessoal que está chegando, né, mais de 60 e tudo mais, e de repente, olha, eu tenho uma vida sedentária, mas eu quero mudar isso. Eu acompanhei esse bate-papo sobre sarcopenia, enfim, conheço alguém que já passou por isso e eu quero começar uma atividade física. Com moderação, com orientação, é fundamental, né? Perfeito. Então, sempre que existe essa ideia da disfunção ou de uma população especial, o exercício supervisionado ele é altamente recomendado, né? Supervisionado pelo profissional capaz, né? Pelo profissional de educação física. Se tem alguma situação anterior, né, à prática integral do exercício físico, alguma já condição de debilidade, né, pré-estabelecida, alteração de mobilidade, uma dor crônica muito importante e tal, pode começar com um processo de reabilitação com o fisioterapeuta e aí progressivamente sendo passado para o profissional de educação física para esse programa global de atividade, né? E uma coisa que é muito importante que você falou, né? Eu quero começar, não tive uma memória de trabalho muscular, mas eu quero começar. Nunca é tarde. Claro. Tá? Você vai ter esses retornos de benefícios do exercício físico, né? Eu sou, obviamente, vocês já perceberam isso, eu sou um defensor nato aqui, advogado da musculação, né? Porque nessas condições de vulnerabilidade, particularmente no idoso, é muito difícil a gente considerar, por exemplo, vai caminhar. Vai caminhar, tem essas questões que a gente estava falando antes de começar o quadro, que é a qualidade das nossas calçadas, qualidade da rua, falta de segurança, com moto, enfim, com a falta da direção defensiva, com a falta de educação das pessoas, né? Então a gente tem calçada com aclive, com declive, com irregularidades, que um idoso pode ter queda, né? A estabilidade do idoso num ciclo ergômetro, numa bicicleta ergométrica ou numa esteira, ele precisa estar com algum grau de equilíbrio muscular, senão ele cai, ele não consegue sustentar a troca de passos, por exemplo, numa esteira. Para um indivíduo saudável é ok, mas para o idoso não é a troca de passo habitual dele, né? Então, a musculação permite a ideia de fazer o exercício em condições ergonômicas. Você pode fazer, não precisa fazer com peso livre. Você faz no aparelho, né, sentado, com progressão de carga, com um movimento adequado, porque o aparelho foi desenvolvido para aquele tipo de movimento, né? E o que a gente sabe em termos de exercício, por exemplo, para combater não só a questão da perda de massa muscular, mas melhorar a mineralização do osso. O melhor exercício que melhora a qualidade do osso seria, por exemplo, exercício de impacto, tipo salto, a desaceleração. Mas como que eu vou mandar o idoso pular? A maioria não vai conseguir, né? Então, a musculação tem essa propriedade, como tem as inserções da musculatura em cima da superfície do osso, na hora que você aciona a musculatura, essa inserção muscular é trabalhada na superfície do osso. Então, tirando os saltos, a musculação é o exercício mais eficiente para gerar a mineralização do osso. Então ela efetivamente combate esse combo, ficou meio redundante, mas combate esse pacotinho que é essa síndrome de osteosarcopenia, né? O importante é que as pessoas tenham, né, conhecimento a respeito disso, e se não se cuidarem, infelizmente, vai acontecer da sarcopenia bater a sua porta. Eu vou chamar a atenção por um perfil de paciente, tá? Que aí a gente tem uma outra subdivisão aí desse processo, que a gente chama de obesidade sarcopênica, tá? Que é aquele senhor, aquela senhora que são gordinhos, mas que envelheceram
tiveram todo esse processo. Geralmente, se eles são gordinhos, eles são sedentários, né? Tá. Esse é o pior perfil de paciente para doença crônica. E vocês podem ver que eles geralmente não têm um envelhecimento saudável. Eles podem ser longevos por questões genéticas e tal, mas eles não têm um envelhecimento saudável. Eles são altamente dependentes, eles vão ter, né, alguma demanda mais de cuidado. O que a gente sabe? Durante a vida adulta, né, por mais obeso que a pessoa seja, existe uma preservação da massa muscular. Tá? Tanto que a gente consegue espoliar esse sujeito, usar lá as medicações que controlam o apetite, ele fica lá sem comer quase nada, e ele preserva a massa muscular. Tá? Então, isso no envelhecimento não acontece, porque ele já tem esses fatores contrarregulatórios de perda de massa muscular. E aí vai tendo um processo dentro da musculatura que a gente chama de lipossubstituição. Então ele é gordo por dentro, então tem aumento da gordura visceral, ele é gordo por fora, tem a gordura subcutânea, e ele tem o músculo infiltrado por gordura. Tá? E absolutamente ele fica disfuncional do ponto de vista de fazer controles metabólicos. Então ele não absorve os nutrientes. Ele tem resistência à insulina, uma chance de evolução para diabetes tipo 2, necessidade de medicamento. Ele tem fatores para descontrole da pressão arterial e aumenta demais o risco cardiovascular. Vamos se cuidar, hein? É isso aí, fundamental. Eu sempre considero isso. É como sabe a ideia do porquinho? Do porquinho cofrinho, de botar uma moedinha todo dia? Essa é a ideia do exercício físico, tá? Para um envelhecimento saudável. Se você fizer um pouquinho todo dia, você faz um banco para seu envelhecimento saudável. Fundamental. É a ideia ali da coisa previdenciária, digamos assim. E nunca é tarde para começar, para juntar nesse porquinho. Exatamente, né? Nunca é tarde para começar. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado e até a semana que vem. Hein? Obrigado, eu que agradeço a audiência de todos vocês. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.